Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos neste momento abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22. O tempo nos foi curto na semana passada. Como este mês de abril nós estaremos tratando acerca de algumas doutrinas fundamentais, acerca da morte sacrificial e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós continuaremos ainda no mesmo texto. Nós trabalhamos uma parte do 21, uma parte do 22 e ainda em Lucas 22, do verso 39 em diante. Lucas 22, 39. Então, Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância e, ajoelhando-se, orava, e dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. Cheio de angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos, orai para que não entreis em tentação. Vamos ao verso 52, 22, 52. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, aos guardas do templo, aos líderes religiosos que estavam à sua procura: viestes com espadas e pedaços de pau, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco no templo e não me prendestes? Mas esta é a hora, mas esta é a vossa hora, hora do poder das trevas. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, louvado seja o teu nome por esse dia tão especial. Todos os domingos te celebramos, Senhor Jesus. Tu és a ressurreição e a vida, tu és a nossa esperança. Mas em especial nesse dia nós queremos, nesta plataforma do YouTube, declarar com toda a nossa convicção de fé que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele efetuou um sacrifício substitutivo pelas nossas vidas, nos purificou dos nossos pecados e com a sua ressurreição nos trouxe novidade de vida e a esperança de vida eterna. Só o Senhor Jesus tem poder para realizar este feito em nossas vidas. Nós cremos e confessamos, diante deste mundo secular, deste mundo de trevas, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, usa a minha vida e os meus sentidos, eu os coloco à tua inteira disposição. Ministra com o poder e a iluminação do Espírito Santo sobre a minha mente, para trazer os mistérios da tua palavra, ensinar a remanescente cristã Filadélfia e a todos que nos assistem pela plataforma do YouTube e também do Rumble. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te clamamos, Pai. Nos livra do mal, nos guarda de todo o poder das trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E assim glorificamos o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Amém. O Senhor Jesus Cristo tinha locais reservados para estar buscando a presença de Deus. Entendendo que o Senhor Jesus Cristo sempre habitou de eternidade a eternidade com Deus, um com o Espírito Santo, as três entidades divinas sempre viveram em harmonia. Mas durante o seu ministério terreno ele se esvaziou da plenitude do seu poder, porque ele adquiriu natureza humana. Adquiriu natureza humana para morrer em morte substitutiva pelos nossos pecados. Entendemos que por adquirir natureza humana, e assim nos afirmou o escritor de Hebreus, ele passava por todas as necessidades que nós passamos. Não é à toa que está escrito lá em Isaías 61 que o Espírito do Senhor Javé está sobre mim. Ou seja, ele se esvazia para adquirir natureza humana. Quando adquiriu natureza humana, e ele dependia do poder do Espírito Santo.
recarregar as forças, o poder, a unção, manter a comunhão com Deus, porque não era fácil trazer a este mundo de trevas, lidar com as pessoas sem o poder do Espírito Santo. Por isso que é impossível sermos cristãos, é impossível pregarmos a palavra, é impossível levarmos a obra de Deus adiante sem o poder do Espírito Santo. E o Senhor Jesus Cristo nos ensina isso pelo modelo da sua própria vida. Ele separava, reservava momentos especiais para, em especial aqui no Monte das Oliveiras, nesta ocasião de festas, de festividades, quando ele subia a Jerusalém, ele escolhia o Monte das Oliveiras para ali estar recarregando as suas forças, as suas energias. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, sabia que o Deus Altíssimo havia determinado em dias de festas um calendário religioso, um calendário da parte de Deus, um cronograma soberano da parte de Deus para ser implementado nesses dias de festas. Não é à toa que eles vieram da parte de Deus para a revelação escrita de Moisés na lei de Moisés. Depois você lê em casa Levíticos 23, onde ocorre ali a descrição de como seria todo o cerimonial e as festividades das festas judaicas. Nosso Deus é um Deus festivo e instituiu que o seu povo se alegrasse nele, reconhecendo que ele é o único Deus e reconhecendo as provisões e os atributos de Deus nesta festa, pois esse Deus cuidou do seu povo. Como falamos na mensagem passada, era a festa de Pães Asmos, era a festa da Páscoa. E o Senhor Jesus Cristo sabia que estava chegando o seu momento. E ciente de que Ele era o Cordeiro de Deus, que haveria de pagar o preço dos pecados da humanidade, Ele sabia que ia ser imolado numa festividade da Páscoa, numa festividade de Pães Asmos. Ele sabia muito bem disso e também sabia que ressuscitaria numa festa de primícias. E ele buscava agora a força, o poder de Deus para manter-se firme em oração, em vigilância, sem pecado, para cumprir efetivamente, sem pecado, a morte na cruz, assumindo os nossos pecados. Um Cordeiro de Deus perfeito, sem ter cometido pecado algum, receberia na sua carne para efetuar um sacrifício perfeito os nossos pecados. Como diz o apóstolo Paulo, ele se fez maldito em nosso lugar. A maldição do pecado, as implicações do pecado estariam sendo imputadas sobre a carne do Senhor Jesus Cristo nesta festa da Páscoa. Vemos que o Senhor Jesus, do verso 39, nos diz: saiu conforme o costume. Ele tinha esse costume, sempre subia a Jerusalém para celebrar a festividade da Páscoa, as festas. Ele reservava ali o Monte das Oliveiras. Veja que os discípulos o seguiram. Bem assim somos nós temos que entender a Páscoa de Deus revelada em nossa vida, os Pães Asmos revelados em nossa vida. Não só reservar 7 dias para não ter fermento em casa, mas todos os dias da nossa vida vivendo em santificação, como disse o apóstolo Paulo, comendo os pães asmos da sinceridade em nossa vida, sem viver sem máscaras, sem viver com ocultações, pecados ocultos, pecados reservados, pecados de estimação. Devemos seguir ao Senhor Jesus numa vida entregue à oração, a uma vida de intimidade com Deus na oração, na adoração, reconhecimento que a nossa força para sobreviver vem dele. Os discípulos estavam seguindo ao Senhor Jesus Cristo e aprendendo com o Senhor Jesus Cristo da importância, nos dias mais difíceis, como tratamos no tema da mensagem passada, como nós lidamos com as pressões da vida. E as pressões da vida vêm neste momento especial em que eles foram ao Monte das Oliveiras, ali acompanhar ao Senhor Jesus Cristo. Eles passariam por uma terrível tentação. Em especial, o Filho de Deus passaria a maior tentação
da história, pois haveria nesta situação de estar impondo uma marca, registrando a história, dividindo a história em duas partes, antes do Senhor Jesus Cristo e depois do Senhor Jesus Cristo. Havia uma necessidade de orar, havia uma necessidade de buscar no Senhor força e poder para resistir, não cair em tentação. Veja no verso 40, no 22:40, ali chegando, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Voltamos a afirmar novamente a importância de orar para não cair em tentação. Dá-se a entender que neste momento tão terrível ali, o Senhor Jesus Cristo, como eu disse, haveria de ser imputado sobre a vida dele os pecados da humanidade. A maldição da serpente, visto que a rebelião que começou no céu e de lá foi dissolvida pelas tropas celestiais, esta mesma rebelião foi estendida ao primeiro homem, nosso irmão Adão, que pecou. Isso, em efeito dominó sobre toda a humanidade, o pecado foi implementado, inserido na natureza humana. E a única forma de dissolver, como nos diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, o pecado entrou no mundo pelo primeiro homem, Adão, e haveria de sair pelo homem perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Somente o Deus encarnado, o Deus com natureza humana, que adquire natureza humana, poderia dar fim ao pecado que entrou na humanidade, na vida do primeiro homem. E veja que o Senhor Jesus Cristo afirma a necessidade de orar para não cair em tentação. Na tentação, naquele momento, o Senhor Jesus Cristo poderia, com o sopro de sua boca, assoprar todos os seus inimigos, pois ele sabia dos seus conspiradores, daqueles que tramavam contra ele. O Senhor Jesus Cristo já conhecia. Até mesmo os apóstolos já estavam cientes de que conspiravam e intentavam matar o Senhor Jesus Cristo. E o momento era aquela noite. O Senhor Jesus Cristo participou da ceia, instituiu a ceia do Senhor ali naquela noite de Páscoa, e ele disse que haveria de traí-lo. No início do capítulo 22, verso 3, nós vemos que Judas incorporou o diabo. Satanás foi gradativamente adentrando ao coração de Judas, e Judas naquela noite saiu para conspirar contra o Senhor Jesus Cristo, juntamente com aqueles que detinham o poder ali em Jerusalém. Orais para não cair em tentação. Os discípulos, neste momento de muita pressão, receberam uma grande lição. Neste próprio texto aqui de Lucas capítulo 22, do verso 54 em diante até o verso 62, vem trazer essa exposição do cumprimento da profecia. No momento da tentação ali no Getsêmani, os discípulos ficaram abalados, impactados com a força militar que veio para aprisionar o Senhor Jesus Cristo, veio para prender o Senhor Jesus Cristo. E havia uma profecia que se cumpriu neste dia também. O pastor será ferido e as ovelhas ficarão dispersas. Os apóstolos abandonaram o Senhor Jesus Cristo. Nesta mesma noite ainda, em menos de 5 horas, se cumpriu outra profecia. O mesmo Pedro que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, o Messias prometido, que disse que haveria de ir para qualquer canto com o Senhor Jesus Cristo, até enfrentar prisão e a morte. O Pedro recebe uma revelação, uma profecia, que antes que o galo cantasse, 3 vezes você vai me negar. E ele negou várias vezes. Dá-se a entender que o galo cantou pela narração dos outros evangelistas, que Pedro negou e blasfemou e injuriou com intensidade, com força, que não conhecia o Senhor Jesus Cristo. A profecia se cumpriu de forma impecável. Então vemos que a importância, novamente, a ênfase de orar, buscar o poder de Deus, porque quando olhamos para a vida do Senhor Jesus Cristo, o maior crivo, a importância de ele atingir a meta de oferecer um sacrifício perfeito na cruz do Calvário, seria a grande provação, o grande crivo da vida do Senhor Jesus Cristo. Visto que o escritor de Hebreus afirmou que ele aprendeu por aquilo que padeceu. Era uma experiência que o Senhor Jesus Cristo jamais havia passado.
que é de adquirir natureza humana e sofrer dor, angústia, fome, sentir na pele, em sua consciência, a dor da frustração, da traição de pessoas íntimas. Lembrar que no Salmo 22 já estava revelando o sofrimento do filho de Davi, que haveria de vir para pagar o preço de expiação dos nossos pecados. É interessante quando observamos que o Senhor Jesus Cristo escolheu um local especial para efetuar ali para realizar ali os seus momentos de devocional, de busca do poder de Deus. Ele escolheu o Getsemane. É interessante que quando olhamos na língua portuguesa está retratado como um jardim, como um local, a gente imagina que seja um local florido, um local onde haviam várias espécies de plantas e de flores nativas ali daquela região, mas há uma diferença na palavra quando fazemos uma transliteração da letra da cultura judaica, da cultura oriental para a cultura ocidental. Nós vamos ver que, na verdade, o que está escrito aí é que era um pomar, ou seja, era um grande pomar onde se plantava, se cultivavam azeitonas. Não é à toa que se diz aí, no Monte das Oliveiras, a parte ocidental era repleta de oliveiras. E onde existia um pomar de oliveiras, automaticamente existia uma fábrica primitiva, onde se trabalhava a confecção, a produção do azeite. E é interessante quando observamos como as azeitonas são comprimidas para trazer algo produtivo, algo que de certa forma será útil para toda a sociedade em Jerusalém, porque as propriedades das azeitonas são muito importantes. E quando observamos, fazemos um contraste com o Senhor Jesus Cristo, Ele traz isso em plenitude para a nossa vida. Existem 4 sistemas de prensagem das azeitonas que trazem, que fazem alusão ao que o Senhor Jesus Cristo sofreu ali. O Senhor Jesus Cristo queria até nos ensinar na escolha do local. O Monte das Oliveiras estava de frente para o templo. Quando o Senhor Jesus Cristo subiu a Jerusalém, Ele olhou: Jerusalém, que mata os seus profetas. O Senhor Jesus Cristo estava revelando, Ele tinha vontade de intensificar esses seus ensinamentos, e nem mesmo os seus discípulos ainda estavam entendendo até os dias de hoje. Muitos pastores e muitos que leem a Bíblia não conseguem entender a profundidade até mesmo do local onde o Senhor Jesus Cristo assim escolheu para efetuar ali os seus momentos de busca de poder, para não cair em tentação. Os discípulos cairiam em tentação, com medo de sofrerem a morte e as torturas que o Senhor Jesus Cristo sofreu. Eles fugiram, debandaram. Pedro até negou com medo de sofrer, mas o Senhor Jesus Cristo mostrou com a sua vida que Ele foi fiel até a morte, como servo fiel até a morte e morte de cruz. 4 prensagens das azeitonas. Vemos que naquele grande pomar os ceifadores, os coletadores, coletavam ali todas as azeitonas e colocavam em grandes sacos. Esses sacos eram transportados e os sacos contendo as azeitonas eram colocados uns sobre os outros. Imaginem que as azeitonas que ficavam por baixo dos últimos sacos que eram colocados, recebiam toda a pressão dos sacos que estavam em cima. E automaticamente eles faziam um reaproveitamento do caldo, do azeite virgem que já começava a brotar ali desta prensagem, da primeira prensagem. Os sacos de azeitonas pesadas colocadas sobre os sacos que estavam embaixo já faziam as azeitonas a desprenderem um azeite puro. É interessante que quando chegava a festa das primícias, essa primeira coleta destes azeite coletado já eram entregues na festa da primícia. Não somente os primeiros sabugos de milho, as primeiras espigas, os primeiros frutos do trigo, da lavoura do trigo, dos pomares, os primeiros frutos assim eram coletados como oferta movida ao Senhor, ao sacerdócio. E este azeite que assim era coletado
desta prensagem de saco pesado sobre os sacos inferiores, eram entregues como oferta movida ao sacerdócio. Os sacerdotes tomavam daquele azeite e levavam para dentro do templo. O templo não tinha janelas, o templo era um local escuro, mas esse azeite era utilizado para acender o menorá, aquele candelabro de 7 pontas, que faz alusão àquele candelabro que existe no céu, onde o Senhor passeia entre os candelabros que representam as igrejas da Ásia. O templo ficava iluminado com este azeite. Bem assim o Senhor Jesus Cristo recebe essa primeira prensagem, esta primeira prensagem de receber todas as azeitonas, todos nós, os nossos pecados imputados sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Quando ele vai ao Getsêmani, começa a imputação, o inserimento dos nossos pecados sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, cumprindo Isaías 53. As maldições, as nossas murmurações, as nossas inquietações, todas as nossas enfermidades físicas e emocionais estavam sendo imputadas sobre o sacrifício perfeito, sobre o Cordeiro perfeito, Senhor Jesus Cristo, para que por meio do sacrifício dele nós pudéssemos ter a iluminação, que somente dessa forma poderia haver a salvação. Numa segunda prensagem, nós vemos que era extraído, pois era coletada aquelas azeitonas tiradas do saco e colocado, como eu disse, era uma manufatura, uma fábrica primitiva, e as azeitonas eram colocadas ali debaixo de uma máquina primitiva com rolos de pedra pesadíssimos que eram torcidos, era girada aquela manivela superior e as rodas eram movimentadas, as rodas de pedra que passavam por cima da azeitona naquela segunda prensagem, e saía um azeite puro de alto valor que era comercializado, era levado, transportado ao comércio e assim era transportado. Ou seja, aquele azeite era para o consumo, para levar para dentro das casas. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A obra do Senhor Jesus Cristo, que se inicia ali no Getsêmani, foi estendida para dentro da tua casa, para iluminação e para consumo. Você precisa, quem come e bebe a carne do Cordeiro, quem busca da sua palavra, recebe a iluminação do Espírito Santo. Na terceira prensagem, nós vemos que após a segunda prensagem, novamente, aquele bagaço, ficavam ali as azeitonas colocadas e passava a ser novamente uma terceira prensagem sobre aquelas azeitonas, e aí já ficavam pequenos resíduos de bagaço desta azeitona. E aí vemos duas importantes funções que eram características intrínsecas da azeitona, que quando consumidas trazem benefício para os consumidores. Primeiro, que a propriedade terapêutica das azeitonas. Lembra do bom samaritano, né, que ali presta auxílio àquele que sofreu, aquele que estava no caminho lá, doente, abandonado, que foi negligenciado pelo sacerdote, pelo levita. Ele aplicou o vinho e azeite sobre as feridas, sobre as pisaduras daquele homem. O samaritano usa o azeite. Sabemos que as azeitonas, nesta terceira moagem, ela tem característica medicinal, propriedade terapêutica. E como segunda propriedade, nessa terceira moagem, ela era utilizada para a fabricação de sabão para lavagem. Logo entendemos que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo nos traz a cura. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Devemos fazer a nossa terapia emocional e física com a palavra de Deus. Se você não permitir que a palavra de Deus venha ser inserida na sua consciência, traumas de infância, enfermidades emocionais vão permanecer na sua mente. Aí você vai dizer: pastor Fernando, mas por que eu sou doente até hoje? Efetivamente, na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, nós teremos os nossos corpos transformados em corpos perfeitos. O sacrifício de cura já foi efetuado.
e ele efetivamente será concluído em nossa vida para corpos perfeitos na sua vinda gloriosa, quando seremos arrebatados e transformados em corpos incorruptíveis. Somente a palavra de Deus pode nos santificar. Vós já estáis santificados pela palavra. Você tem que permitir que a palavra, como um sabão, lave a sujeira da sua mente poluída. Às vezes você vive uma vida sensualizada, você vive uma vida em pecado, frutos da carne crescem com frutos dentro da sua consciência, e isso precisa ser sanado, isso precisa ser limpo. Suas vestes estão sujas. Naquela noite Jesus disse: vai ser dia de tentação, vai ser dia que vocês vão me negar, e os demônios que estão aqui, vocês não estão entendendo, está cheio de capeta aqui. O capeta já entrou na mente do Judas. Vai vir uma legião de demônios junto com seus agentes, e vocês não podem ceder à tentação. Jesus está tentando mostrar isso, e os discípulos ainda não estavam entendendo a obra do Senhor Jesus Cristo. E vemos depois que a quarta prensagem do azeite, que talvez já perdesse o seu valor, ela era depois utilizada para produzir o azeite que era utilizado para a iluminação dos bairros em Jerusalém, para deixar Jerusalém sempre iluminada. O Senhor Jesus Cristo encontra a sua representatividade nestas prensagens das azeitonas, neste local todo especial. Veja que diante dessa situação, no verso 42, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Será que verdadeiramente temos a Deus como Pai? O Senhor Jesus Cristo nos mostra que Ele era obediente à vontade do Pai. E se entendemos que a vontade do Pai é de que Ele passasse por um sofrimento tão grande, quem somos nós para não aceitar a correção das consequências dos nossos pecados? Devemos confessar como aquele publicano: Senhor Jesus, sê propiciação por mim, aplaca a ira de Deus. Ó Senhor Jesus, aplaca a ira de Deus com esse pecado que eu pratiquei. Como Davi fazia: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova-me em um espírito reto. Nós temos que ter essa consciência que os nossos pecados nos afastam do Pai. Temos que reconhecer que o nosso Pai açoita os filhos a quem Ele ama. Os filhos que vão morar com Ele eternamente têm que aceitar a correção, senão não tem parte no reino. Se não comer da carne, não beber do sangue conscientemente, não tem parte no reino. Se não aceitar a correção daquele pecado que nós praticamos, nós não temos parte no erro. Bem assim o Senhor Jesus Cristo, que não teve pecado algum, recebe o teu pecado, o meu pecado, os pecados da humanidade, e aceita a vontade soberana de Deus. Nós às vezes fazemos coisas erradas, tentamos justificar com algumas boas obras, mas por incrível que pareça, algumas pessoas convivem com o Senhor Jesus Cristo anos e anos, e como disse o teólogo, verdadeiramente a santificação é um processo, a separação, o desprendimento do cristão das coisas do mundo realmente demoram anos e anos muitas vezes. É um processo dolorido que às vezes tem que cortar na carne, às vezes tem que fazer cicatriz na pele para a pessoa olhar para aquilo: olha, quando eu pratiquei pecado ficou dessa forma. Eu tenho essa doença no fígado porque eu era amante da bebida. Eu trago essas consequências na minha carne por consequência do pecado. Eu contraí uma DST, eu contraí uma doença terrível por consequência do pecado. Temos que aceitar a vontade de Deus para nos purificar. O Senhor Jesus Cristo ainda é mais enérgico ao dizer que se teu olho te faz pecar, fura-o, arranca-o. É preferível entrar no reino dos céus com um olho do que entrar com os dois, ser jogado nos quintos dos infernos, lá no inferno. Se teu braço ou tua mão te faz pecar, corta. Se teus pés estão te fazendo pecar, arranca-os, corta. Isso é uma hipérbole, uma forma exagerada, mas de certa forma enérgica, para enfatizar que nós devemos ter atitudes bruscas com relação ao pecado.
Se as consequências do pecado estão ligadas à área da nossa vida, devemos cortar. Não entenda isso como algumas seitas medievais fizeram mutilação de órgãos genitais. Mas entenda que a nossa consciência deve impor uma ruptura com práticas que estão matando, destruindo a nossa vida espiritual. Aceitar soberanamente a vontade do Pai. Veja como isso é algo terrível nos dias de hoje, porque num dia de Páscoa como esse, em que a mensagem da importância do sacrifício deveria estar sendo enfatizada, alguns querem utilizar todas as festas judaicas para se levar a um discurso de prosperidade, de enriquecimento das coisas dessa terra. As pessoas não querem querem viver um cristianismo, mas um cristianismo sem cruz. Quem quiser vir após mim a cada dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. As pessoas querem viver um cristianismo sem cruz, querem viver um cristianismo sem santificação, querem viver um cristianismo sem ser servo, quer ser filho mimadinho, vitimizado, que recebe sempre carinho na cabeça, mas não paga o preço de servir ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não quer só filho, Ele quer servo também. Veja que os apóstolos ali estavam sendo treinados durante 3 anos e ainda precisavam do poder do Espírito Santo. E realmente para ser servo não é fácil. Há necessidade do poder. Que seja feita a tua vontade. Será que a igreja está preparada em dias como este, preparada para sofrer e morrer por amor a Cristo? O escritor de Hebreus enfatiza: vós ainda não chegastes ao derramamento de sangue. Veja os cristãos na Ucrânia como já estão derramando sangue por amor à igreja. As comunidades cristãs, algumas já destruídas lá, morreram glorificando ao Senhor Jesus Cristo. Você está preparado para passar por essa situação? Você está preparado para tomar esse cálice? Você está preparado para ser provado por Deus? Fugir da tentação? Resistir à tentação e não cair? Sem oração e poder você não consegue. Veja que um anjo aparece ao Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que este anjo aqui, como foi documentado, talvez seja o mesmo anjo que vai lá buscá-lo dentre os mortos. A carta aos Gálatas fala que o Espírito do Pai, o Espírito do Deus Altíssimo, o ressuscitou dentre os mortos. Mas isso é bem claro que para Maria, para as mulheres, o anjo veio notificar lá que o Senhor Jesus não se encontrava mais entre os mortos. Filho de Deus ressuscitou dentre os mortos. É um anjo que acompanhou o Senhor Jesus Cristo. Anjos que acompanhavam. Como eu disse, no plano físico, via-se o Filho de Deus ali sofrendo as pisaduras, as maldades e as atrocidades que a humanidade assim colocou sobre a vida dele. Mas existiam escoltas de anjo. Fenômenos espirituais ocorreram naquela Páscoa. Vemos que na primeira Páscoa, na instituição da Páscoa, vemos que a penúltima Páscoa era penúltimo juízo.